Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de recreação na natureza. Vamos descobrir algumas curiosidades, vamos descobrir o que é recreação na natureza, atividades que possam ser realizadas nesse tipo de recreação. Enfim, nós vamos descobrir tudo que envolve a recreação na natureza, certo? Antes de iniciar o vídeo, eu peço por gentileza que você curta o vídeo, que você comente no vídeo, porque dessa forma você marca a presença para que eu consiga realizar o meu estágio de recreação com sucesso. Conto com você e a sua colaboração. Bom, recreação ao ar livre ou atividades ao ar livre refere-se a atividades de lazer no exterior. Muitas vezes em ambientes naturais ou semi-naturais fora da cidade. Exemplos incluem corridas de aventura, ciclismo, camping, canoagem, espiologia, golfe, pesca, caminhadas, cavalgadas, caça, caiaque, escalada, corrida, vela, esqui, surf, enfim. É muito semelhante a atividades radicais, esportes radicais. Tem a ver também. Recreação ao ar livre também pode se referir a um jogo de esporte de equipe ou a prática realizada em um ambiente ao ar livre. Quando a recreação envolve excitação, desafio físico ou risco, como rafting, por exemplo, ou na escalada. Às vezes é chamado de recreação de aventura. Os dois principais objetivos da recreação ao ar livre são o uso benéfico e a apreciação prazerosa. Uma breve explicação sobre a história da recreação na natureza. Devido à padronização cada vez maior no esporte, os esportes naturais tornaram-se cada vez mais importantes como um contramovimento. O esporte da natureza ainda é um conceito relativamente novo na língua alemã. Os primeiros usos científicos podem ser encontrados em exames e teses de diploma em meados do final dos anos 80. Como o valor didático do esqui ou do campo de conflito entre conservações e esportes usados, o exemplo da canoagem, o termo tem sido usado regularmente desde o final dos anos 90, como designações relacionadas foram e ainda são algumas das aventuras atuais ou esportes ao ar livre. Isso também inclui o recurso a esportes antigos. O uso benéfico está relacionado às recompensas físicas e sociais que as atividades direcionadas por objetivos em indivíduos ou em grupos. Algumas atividades ao ar livre direcionadas a objetivos são canoagem, espiologia, escaladas, caminhadas pelas colinas, caça, caiaque e rafting. Indiscutivelmente, grupos mais amplos de atividades ao ar livre direcionadas a objetivos incluem esportes aquáticos, esportes na neve e cavalgadas. As atividades ao ar livre dirigidas por objetivos são predominantemente físicas, embora também possam ser mentalmente, emocionalmente e espiritualmente recompensadoras. O ar livre, como ambiente físico ou social, pode atender às necessidades de saúde física, autossuficiência, tomada de risco, construção de vínculos sociais e necessidades de realização, como praticar melhor e desafiar habilidades, testar resistência e buscando aventura ou emoção. O exterior pode ser um ambiente em que as pessoas mostram o que podem fazer. A apreciação prazerosa estimula as experiências de deixar entrar o espetáculo da natureza, o aprimoramento da vida interior, perceptual e ou espiritual. Pode ser experimentando através de atividades ao ar livre e atividades relacionadas ao ar livre, como
estudo da natureza, contemplação estética, meditação, pintura, fotografia, pesquisas arqueológicas ou histórica e cultural e cultura indígena, entre outras. Essas atividades também podem ser recompensadoras fisicamente. Muitas pessoas nas civilizações modernas acreditam que o valor da natureza é encontrado apenas em seu valor utilitário, o uso benéfico. Eles destacariam os benefícios internos, perceptuais ou espirituais do valor intrínsecos da natureza, que pode ser experimentado durante uma apreciação prazerosa. Atividades ao ar livre também podem ser realizadas como o objetivo de encontrar a paz na natureza, aproveitar a vida e relaxar. São alternativas para formas caras de turismo. As atividades ao ar livre também são frequentemente usadas como meio de educação e formação de equipes. Atividades na natureza podem ser em diversas práticas manifestadas, os mais diferentes locais naturais, terra, água ou ar, cujas características se diferenciam dos esportes tradicionais, tais como as condições de prática, os objetivos e a própria motivação e os meios utilizados para o seu desenvolvimento, além da necessidade de inovadores equipamentos tecnológicos, possibilitando uma fluidez entre os praticantes em meio ambiente. De antemão, é importante mencionar a existência de uma infinidade de termos que pretendem designar e caracterizar essas práticas: esportes radicais, atividades físicas de aventura, esportes selvagens, dentre tantos outros. Talvez essa própria falta de consenso sobre a terminologia contribui para uma interpretação superficial do que realmente venham a representar tais práticas, somente para apontar alguns dos seus equívocos manifestados em tais expressões. As palavras esportes e radical, por exemplo, tendem a reduzir as práticas em questão a fenômenos que muitas vezes nada têm de esportivo. Quando se pensa na burocratização e institucionalização das regras dos espaços e dos objetos, ou de radical, uma caminhada por um bosque pode ser simplesmente branda e tranquila. Por sua vez, o aditivo física, atrelado à palavra atividades de aventura, parece ser ao mesmo tempo redundamente dicotômico. Contudo, não é pretensão aprofundar essa questão, uma vez que outros aspectos relativos ao envolvimento com a natureza mostram-se muito mais carentes de intervenções e investigações. Uma vez aprofundados, poderão posteriormente contribuir para esta discussão terminológica. Portanto, a opção pela terminologia atividades na natureza se devem justamente à amplitude de compreensões e sentidos que as expressões podem abarcar. Desta forma, sem pretender reduzir e engessar o conceito, apenas delineo algumas características para melhor visualização do tema. Estou entendendo-as com as práticas cercadas por riscos e perigos, na medida do possível calculados, não ocorrendo treinamentos intensivos e prévios, como no caso dos esportes tradicionais e das práticas corporais, como a ginástica e a musculação, por exemplo. A experimentação acontece de maneira mais direta, havendo um afastamento de rendimentos planejados. As identidades diferenciadas desse tipo de atividades de aventura provam que aspectos práticos ou materiais, também de suas dimensões imaginárias ou simbólicas, na qual a aventura aparece como uma cenografia e as opções são subordinadas às percepções e riscos reais e imaginários.
Durante essas situações de aventura, o corpo passa a ser um campo informacional concebido como receptor e emissor de informações e não como mero instrumento de ação ou coação. Os corpos chegam a enfrentar determinadas regras de realização constantemente revisáveis e sempre submetidas a apreciações dos praticantes. As informações devem ser precisas. Em certas circunstâncias, as tomadas de decisão devem ser rápidas. O mergulho, a vertigem, a velocidade, os desequilíbrios e as quedas são características presentes nessa prática, possíveis a quaisquer pessoas, pois o desenvolvimento e aprimoramento tecnológicos proporcionam a qualquer um o deslizar-se no ar, na água e na superfície terrestre. Um consenso por parte de estudiosos do tema, no que se refere aos anos 70 como marco das atividades na natureza, principalmente nos países economicamente avançados, dentre outras, a principal atividade difundida neste período foi o surf, caracterizada pela utilização de prancha pelo domínio corporal na tentativa de desbravar ondas. As atividades foram se desenvolvendo ao longo dos anos 80 e até nossos dias, conforme níveis de organização e controle acerca dos perigos inerentes da prática, tendo como respaldo significativamente o avanço tecnológico voltado aos equipamentos esportivos específicos e os diversos recursos empregados e os meios de comunicação. Essas atividades requerem os elementos naturais para o seu desenvolvimento de formas distintas e específicas, despertando novas sensibilidades em diferentes níveis, as intensas manifestações corporais, aí vividas, permitem que as experiências na relação corpo-natureza expressem uma tentativa de reconhecimento do meio ambiente e dos seus parceiros envolvidos, expressando ainda um reconhecimento dos seres humanos como parte desse meio. Salientam que as experimentações dessas novas emoções e sensibilidades poderá conduzir os seres humanos a diferentes formas de percepção e de comunicação com o meio em que vivem. Tais considerações salientam a necessidade de compreensão sobre os diferentes significados que a relação dos seres humanos junto à natureza tem assumido. Nesta perspectiva, parece que a busca por essas atividades desponta a cada dia mais, impulsionada pelo desejo de experimentar algo novo, emoções prazerosas, utilizando-se da tecnologia infiltrada na esfera da recreação e do lazer. O que mais as atividades na natureza representam? Como elas têm se configurado no lazer das pessoas na nossa sociedade contemporânea? Os aventureiros envolvidos em tais práticas parecem estar fortalecendo um novo estilo de vida em busca de práticas mais excitantes que brincam com riscos e com o perigo de um jogo no qual os parceiros e os equipamentos tecnológicos compõem a dinâmica a ser vivida. Continuando a delinear as características das atividades da natureza, vale a pena lembrar que duas principais e diferentes vertentes manifestam-se, uma mais atrelada à competição e outra mais vinculada à expressão lúdica. Muito embora a mídia, de certa forma, priorize a apresentação das atividades da natureza, voltadas prioritariamente a um caráter competitivo, como é o caso das corridas de aventura, competições de escaladas, de rafting, etc., assim por diante, conduzindo tais práticas a um processo de esportivização. Acredito que ainda são muitas atividades que são de características genuinamente lúdicas, carregadas de emoções, denotando
singulares e expressivas formas de brincar com os riscos. Também é importante destacar que nessas atividades não existe um rigor separando a competição da não competição. Ambas podem existir uma mesma prática com diferentes nuances. No entanto, as eleitas para esta discussão estão mais atreladas à experimentação lúdica que à competitividade em si. Muitas vezes, a satisfação trazida pelas atividades na natureza de cunho competitivo relacionam-se a uma espécie de aventura, produzindo uma definição bastante reduzida da natureza, a qual passa a ser encarada como um mero local de atividades, cujo propósito é limitado a servir às necessidades do praticante, que procura por satisfação e prazer. A natureza elevada, então, ao segundo plano, é redefinida como ambiente coincidentemente útil e agradável, atrativo e conveniente para as atividades esportivas. O conhecimento e a proteção ambiental neste contexto parecem ser irrelevantes. Por exemplo, nas corridas de aventura, grupos de executivos, de atletas e de outros tipos de interessados envolvem-se em um jogo de representação de sobrevivência, redefinindo a natureza como um teatro no qual os indivíduos agem fora do habitual contexto cotidiano. A natureza, aparentemente, é reduzida a um cenário teatral e um espetáculo no qual os protagonistas se empurram para além dos seus limites físicos. Acredito, igualmente, que os aspectos corporativos não devem ser esquecidos. Atividades na natureza, em sua maioria, ocorrem em grupos ou no mínimo em dois participantes, ou seja, há uma dependência de um parceiro para que as práticas aconteçam de forma mais segura e até mesmo prazerosa. Igualmente, atitudes de confiança e respeito são observadas não só com os companheiros, mas também com a natureza. Ainda que existam pessoas que muitas vezes por falta de conhecimento e instrução tenham atitudes de desrespeito para com o meio ambiente. Essa tem sido uma preocupação evidente nas propostas de agências, grupos escolares, empresariais e etc. Muitas têm sido as formas de intervenção educativa. As atividades na natureza também requerem prudência e bom senso no que se refere aos procedimentos de segurança, uma vez que muitas delas exijam conhecimentos e familiaridade com alguns equipamentos tecnológicos, saber os limites próprios e dos outros, respeitando as imprevisibilidades da natureza é pré-requisito para a prática de tais atividades. Uma outra característica marcante nesta prática é que elas são agenciadas por empresas e não por profissionais especializados. Não há ainda relações institucionais mais intensas com estruturas acadêmicas. Talvez por isso as universidades, de certo modo, ainda não aceitem a força desse movimento, já consolidado de uma certa forma. Vale ainda mencionar que, mesmo que não estivessem consolidadas e fossem apenas um modismo, como muitos encaram tais práticas, elas também precisariam ser estudadas e também deveriam ser compreendidas para situar uma época, uma geração e etc. Todas estas características salientam a emergência de uma nova inquietação referente à necessidade de aprendizados específicos no que se refere à administração e à participação de algumas atividades, tais como educação e preservação ambientais, técnicas de resgate e sobrevivência na natureza, conhecimento de equipamentos específicos, técnicas apropriadas para algumas modalidades, entre tantas outras
as quais podem ter interferências vitais nesse processo, ou seja, as atividades da natureza requerem um repensar sobre o meio ambiente a partir de três principais aspectos interdependentes: a prática, a conservação ambiental e o processo educativo. Atualmente, ainda que de forma tímida, algumas áreas têm sido envolvidas com esta temática, no sentido de aprimorar seus estudos e redimensionar as perspectivas atuais, como é o caso da educação física do turismo, da biologia, entre outras áreas, nas quais são apontadas alguns estudos referentes à interdisciplinaridade nas questões pertinentes à natureza. A educação física, particularmente, pode, por meio de experiências na natureza, ou seja, fora das quadras de cimento, dos ginásios poliesportivos, nas piscinas, dos campos de futebol e etc., assim por diante. Ela pode potencializar suas estratégias de ação para desenvolver nos alunos suas habilidades motoras, capacidades físicas e até mesmo muitos fundamentos esportivos específicos. As corridas de orientação, por exemplo, assim como escaladas, a caminhada, a canoagem, entre outras atividades, podem ser utilizadas para satisfazer uma variedade de objetivos educacionais, oportunizando diferentes níveis de desenvolvimento coletivo, habilidades corporativas e de comunicação pessoal, autoestima, cognitivos, tomada de decisão, resolução de problemas físicos, aptidão e desenvolvimento de habilidades motoras, podendo da mesma forma serem utilizadas como atividades de lazer com fim nelas mesmas. Portanto, é preciso que os conteúdos dos cursos de formação em que as atividades da natureza possam ser inseridas, sejam repensadas e reformulados, privilegiando esta nova demanda relacionada ao lazer e à natureza. O ideal seria que, contudo, as atividades da natureza, envolvendo tanto as questões técnicas quanto questões com diferentes vertentes fisiológicas, enfim, todas as disciplinas evidenciando as relações entre elas, ou seja, as atividades da natureza não deveriam ser recortadas em cursos ou módulos específicos, mas sim abordadas nas diversas disciplinas a partir de especificidades de cada uma delas e suas contribuições para as mesmas, assim como qualquer outra modalidade esportiva, no caso da educação física. Desta forma, o estudo das atividades na natureza não seria apenas uma forma de oportunizar uma mudança com fins de entretenimento, o que também é muito válido, mas muito mais que isso, seria uma forma de valorizar uma temática em uma emergência e de extrema importância para diferentes profissionais, demarcando novas possibilidades no mercado de trabalho e mais ainda evidenciando tais práticas como valiosas oportunidades para mudança de comportamentos, atitudes e valores. O profissional que virá a trabalhar com as atividades na natureza deve saber as possibilidades que essas atividades oferecem como parte integrante dos conteúdos de ensino na graduação. Por exemplo, seria interessante entender e explicar, por meio da fisiologia do exercício, quais variáveis fisiológicas interferem em uma caminhada, em uma trilha ou em uma corrida de orientação. Quais músculos são mais exigidos na remada do rafting ou da canoagem, por intermédio da eletromiografia, nos estudos relacionados à biomecânica do movimento. Como as relações sociais se estabelecem entre escaladores, partindo do embasamento nos estudos de lazer e de recreação e da sociologia, entre tantos outros exemplos que poderiam ser aqui elencados. Vários aspectos, tais como acampamentos, colônias de férias, hotéis, fazenda,
de convenções, ruas de lazer, academias, shopping, escolas, empresas, dentre vários outros, abrem-se como possibilidades para a atuação do profissional capaz de liderar com as atividades da natureza. Portanto, está crescente a demanda vislumbrando estes diferentes espaços de atuação. Exige uma nova postura profissional capaz de corresponder de forma qualitativa ao interesse dos envolvidos, dando vigor à potencialidade das atividades na natureza. Um bom começo para ser a efetivação de intercâmbios de conhecimentos entre outros profissionais de diferentes áreas, com o intuito de descobrirem as melhores e menos degradativas formas de manutenção dos seres humanos, junto à natureza, da qual todos somos partes. Programas de recreação ao ar livre das universidades estão se tornando mais populares nos Estados Unidos. As universidades geralmente oferecem paredes de escaladas, aluguel de equipamentos, cursos de cordas e programação de viagens. Algumas universidades dão graduação em recreação de aventura, que tem como objetivo de ensinar aos formandos como administrar empresas no campo de recreação de aventura, junto com treinamentos práticos em atividades incluídas na recreação de aventura. Cursos básicos necessários para qualquer negócio, como contabilidade, são obrigados a obter um diploma. O Comitê de Educação e Competências da Câmara de Comuns do Reino Unido apoia a educação ao ar livre. O comitê incentiva projetos de trabalho de campo, uma vez que ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais suaves, particularmente em crianças de difícil acesso. Essas atividades também podem ser realizadas em viagens escolares, em visitas à comunidade local ou até mesmo nas dependências da escola. Esportes da natureza e conservação da natureza. Atividades esportivas da natureza podem levar às cargas pesadas na natureza e na paisagem. Como resultados do forte aumento das atividades esportivas da natureza nesta década de 1980, os conflitos entre os entusiastas do esporte natural e a conservação da natureza estão surgindo cada vez mais, especialmente paisagens individuais ou habitats que são particularmente atraentes para esportes e recreação, em que são particularmente sensíveis ou dignos de proteção. As áreas potencialmente conflitantes têm pelo menos uma das seguintes características: alto grau de proximidades com a natureza e sensibilidade, ocorrência de espécies raras de animais e plantas, espécies de listas vermelhas, diversidade ecológica, alta densidade de nichos e ecológicos, raridade e representação para um tipo de paisagem ou biótopo, alta função de proteção para certos potenciais ecológicos, como zona tampão, área de proteção da água potável ou floresta de proteção. Particularmente afetadas são as montanhas, com um refúgio para muitos animais e plantas raras, bem como zonas úmidas e zonas costeiras, como locais de desova e criação de aves aquáticas, anfíbios e outros animais. Com diferentes soluções e estratégias, consegue-se, por um lado, as atividades desportivas da natureza sejam praticadas e, por outro lado, que sejam evitadas ou reduzidos os prejuízos para a natureza e paisagem. Estratégia de planejamento, criação de infraestrutura ou instalações, conceito de desenvolvimento territorial, direção infraestrutural, estratégias de persuasão, acordos, informações, educação,
pelos autocontenção, códices e incentivo, estímulos, educação, treinamento, multiplicador, educação ambiental e estratégias de normas, proibições de mandamentos e regulamentos de proteção, esportes ecológicos. Em setembro de 2001, o Conselho Consultivo para o Meio Ambiente e Esportes do Ministério Federal Alemão para o Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear publicou uma explicação técnica sobre a natureza e o esporte que favorece a paisagem. Assim, o esporte natureza e paisagem de recreação na natureza e paisagem compatível se os requisitos da Lei Federal da Conservação da Natureza alemã são respeitados. Ali diz no que eles se comportam de tal maneira que a natureza e a paisagem não são mais inevitavelmente afetados pelas circunstâncias. O esporte, por outro lado, não é compatível com o paisagismo da natureza. Se contraria às disposições legais adaptadas para a proteção dos biotipos e espécies vegetais e animais, significativamente as diversidades, caráter e beleza da natureza e da paisagem e reduz a experiência e valor recreativo devido ao ruído ou outras influências. A função recreativa da paisagem perturba consideravelmente e provoca entradas de substâncias ou estresse físicos que excedem o poder de autorregulação do ecossistema afetado. Animais selvagens e perturbadores, de tal modo que se suspeite de efeitos na reprodução e estabilidade da população afetadas, o habitat de animais domésticos e plantas mudou para eles e estão em perigo na sua sobrevivência ou ocorre por meio de motores de combustão interna. As atividades recreativas em ambientes naturais são aquelas realizadas ao ar livre, em ambientes que preservam suas características naturais intactas. Essas atividades possuem algumas características especiais que as diferenciam de atividades urbanas, pois necessitam de áreas extensas onde um ambiente natural esteja protegido, exigem a alocação de períodos contínuos de tempo para sua realização, férias, finais de semana, feriados e assim por diante. Permitem um contato íntimo entre o homem e a natureza, que serve de contraponto, um marco referencial para a vida urbana. Auxiliam no desenvolvimento do caráter dos praticantes, estimulando a respeito à natureza e autoconfiança e a capacidade para trabalhar em equipe. Também o conhecimento de técnicas especializadas é fundamental para a garantia da segurança durante as atividades. A utilização de equipamentos especializados, calçados especiais, vestimentas protetoras, mochilas, cordas, equipamentos ópticos, bicicletas especiais, caiaques, equipamentos de mergulho, tendas portáveis e sacos de dormir. É uma necessidade de segurança e condicionamento de qualidade da experiência recreativa. Sempre envolvem algum grau de risco, maior ou menor, conforme o tipo de atividade e o grau de engajamento escolhido pelo praticante. Ou seja, atividades na natureza trazem muitos benefícios para o corpo humano, para quem pratica essas atividades na natureza, né? Atividades recreativas na natureza, que são muito semelhantes a atividades radicais, né? Bom, essa foi a primeira parte do vídeo, um pouquinho sobre a explicação da recreação na natureza. A segunda parte do vídeo será algumas atividades que estão selecionadas para que você possa realizar em ambientes naturais, ok?
Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido e vamos para a segunda parte.